Saudações, saudações a todas e a todos. Nós vamos continuar a nossa aula, falando hoje, continuando, né? Economia do século, no Brasil colônia, aí do século XVI ao século XVIII. Até porque, a partir da mineração, do advento da mineração em Minas Gerais, essas relações vão ter um impulso muito maior, né? E, especificamente, hoje nós vamos falar sobre as manufaturas no Brasil colonial. Já compartilho com vocês aí o PowerPoint, quadrozinho Brasil Colônia, parte 4. As manufaturas, né? Então, vejam vocês. Nós já sabemos e nós já falamos que a economia colonial, aí no século XVI, no século XVII, o engenho de cana-de-açúcar, né, a produção do açúcar, ela basicamente foi patrocinada pelos investimentos da burguesia holandesa, né? E a estrutura básica dessa economia é a estrutura de exploração, a grande propriedade, a monocultura, a mão de obra escrava, voltado para exportação. Então, a manufatura, as fábricas, né, não foram prioridades, naturalmente, né, no Brasil colonial. Isso vai modificar depois com a chegada da coroa portuguesa no Brasil a partir de 1808. Mas vejam vocês, eu vou ler aqui um trecho de uma carta enviada ao vice-rei do Estado do Brasil, por Dom Luiz de Almeida, governador da capitania de Minas Gerais, capitania real das Minas Gerais, né? E ele dizia o seguinte: a independência que os povos de Minas se tinham posto do gênero da Europa, estabelecendo a maior parte dos particulares, mas nas suas próprias fazendas, fábricas e teares com que se vestiam a si e a sua família e escravatura, fazendo panos e estopas e diferentes outras drogas de linho e algodão e ainda de lã. Então, com isso, ele está dizendo ao vice-governador que Minas Gerais, de certa forma, estava com uma produção independente, né, dessas manufaturas, especialmente a de tecidos. Então, ali ele denunciava essa produção aqui, essa produção interna. O que houve, de fato, aí, logo depois, uma reação forte da coroa portuguesa. Então, Dona Maria I, rainha de Portugal, expede um alvará de proibição de manufaturas, o alvará de 1785, proibindo qualquer manufatura, fábrica, né, na colônia. Para eles, o Brasil, a colônia brasileira, tinha uma vocação agrícola, né? Então, veja só, o Brasil tem as fábricas, o surgimento de fábricas e manufaturas é muito prejudicial à lavoura, ao extrativismo mineral e ao desbravamento da terra. A verdadeira e sólida riqueza do Brasil é a agricultura, né? Por meio dos colonos e cultivadores, e não de artistas e fabricantes. Então, proíbe de fato o Brasil. Parece até que esse assunto é um assunto muito
recorrente ainda nos dias de hoje, o Brasil, né, com a vocação agrícola. Pois bem, afinal de contas, nós possuímos terras agricultáveis em abundância, clima e relevo, né, muito propícios a essa atividade produtiva, mas a opção, né? Então, essa opção pelo Brasil agrícola desde a colônia, né? Embora a gente tenha uma fonte de riqueza atual muito forte na agricultura e na pecuária, especialmente para exportação. Então, essa ideia de exportação ainda está muito presente nos dias de hoje. Como é que nós vamos lidar com essas atividades econômicas? Pois bem, então, era apenas permitidos, né, a essa manufatura no Brasil para a produção de vestimenta para os escravos e você fazer ali sacaria, né, para carregar, né, tecidos e produção para exportação e etc. Então, foi permitido com pequenos tiares, mas o grosso né, da produção manufatureira ela seria adquirida pelos colonos através do monopólio comercial português. O que, na realidade, os portugueses também, até pelo Tratado de Methuen de 1703, eles comprariam esses manufaturados, especialmente tecidos, da Inglaterra, posteriormente, né, maquinaria, ferramentas, etc. Você teve no Brasil aí no início também uma pequena, uma precária metalurgia, especialmente trazida pelos escravos, né, pelos africanos, né, com as suas técnicas empíricas, que nós chamamos de técnicas experimentais. Né? Eles tinham experiência de metalurgia. Então, pequenas metalurgias e fundições surgiram também na colônia, o que também vai ser, né, restringido pela coroa portuguesa. A ourivesaria. Veja, o Brasil, durante o século XVIII, uma produção de ouro fantástica. Nós podemos dizer, da ordem, por exemplo, de 1741 a 1761, o Brasil produziu cerca de 290 toneladas de ouro nesses 20 anos. Né? Olha, é 290 mil quilos de ouro. Então, proibir a ourivesaria, fundamental, porque, afinal de contas, o ouro tinha que sair em barras, né, com selo da coroa portuguesa. Com isso, você evitava essa indústria de joias, de indumentária, etc., né, de arte, né, em ouro, né, o que, de fato, isso não vai ocorrer muito na prática, porque esses colonos vão, de certa forma, achar meios, né, para produzir aí arte. Você vai aí nas igrejas de Ouro Preto, da Bahia e etc., do Rio de Janeiro, riquíssimas em arte, banhada a ouro, né? Peças de ouro e prata, não é mesmo? Então, proíbe essa indústria de transformação do ouro, né, em peças, já em Minas Gerais, em 1751, em pleno auge da produção aurífera, né? Na Bahia, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em 1766. Dizer a vocês que, se lá desde o início foi financiada essa economia pelo capital dos holandeses, tão logo os portugueses recuperam o poder, a coroa portuguesa, né, o governo português, a partir do fim da União Ibérica, né, a coroa portuguesa cria as chamadas companhias privilegiadas de comércio. Então, na realidade, ela consolida o monopólio comercial, né, o pacto colonial, através das suas companhias privilegiadas, a exemplo de outras companhias francesas, holandesas, né, Companhia das Índias Ocidentais. Também se cria aí, por exemplo, a Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil, de 1649.
essa companhia ela vem justamente para regulamentar os conflitos que existiam entre religiosos, jesuítas, colonos, colonizadores na região da Amazônia, né, com as drogas do sertão. Então, mas rapidamente essa companhia também ela não atinge os seus objetivos, ela é desfeita e em 1682 cria-se a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão. Essa agora com prerrogativas de investir na produção de algodão, né, regulamentar a mão de obra escrava com entrada ou não, né, de mão de obra, de peças de reposição de mão de obra escrava. Vai durar aí por vários anos, né? Monopólio inicial de 20 anos, prorrogados por mais 10 anos. Posteriormente criada a Companhia Geral do Estado de Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Essa já tem uma prerrogativas mais específicas, investimentos, né, na área de plantação de algodão e de arroz na região do Maranhão, né? As drogas do sertão na região do Grão-Pará. Nós estamos falando aí do Grão-Pará, gente. O Grão-Pará é ali a região da Amazônia inteira, hoje, né? Na região norte, por assim dizer, né? Já a partir aí já é dentro do tempo do governo do Marquês de Pombal, né? Seria assim, o primeiro-ministro, né? Da coroa portuguesa. Então, o capital, você busca esse capital na Itália, nos italianos, nos franceses, nos holandeses, para fazer esses investimentos, mesmo. Então, além da expansão da produção do algodão, né, e do arroz, né, é o controle da entrada de escravos, né, e outras produções, como tabaco, etc., está sob o monopólio dessa Companhia Geral de Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Essa é de 1755. Posteriormente criada, né, logo depois, em 59, a Companhia Geral do Comércio do Pernambuco e da Paraíba. Lembrando ainda a vocês aí que, a partir da Guerra de Independência das 13 colônias da América, essa atividade da produção algodoeira ganha um impulso, porque a Inglaterra passa a importar esse algodão produzido no Maranhão, né, em detrimento do algodão produzido nas suas antigas colônias. Então, há um incremento nessa produção. A Companhia de Comércio de Pernambuco e do Paraíba, mas para regulamentar e investir, né, de novo, mais capitais nos engenhos para a melhoria da produção do açúcar, né? Por volta aí do ano de 1760, você já tem 390 grandes engenhos funcionando na região de Pernambuco e da Paraíba. Bom, essa estrutura econômica sempre, né, na colônia foi voltada para os interesses metropolitanos. Então, comércio interno, isso não é de interesse do colonizador, né? Quer dizer, comércio sim, a produção interna para o mercado interno, a pecuária é típica disso, né, não é de interesse, então, dos metropolitanos. Mas eu lembro a vocês de uma atividade extremamente lucrativa que foi monopolizada pelos portugueses no Brasil, que é o comércio, né? Lembram vocês que esse minerador de ouro, embora, né, trabalhar com ouro, riqueza, né, ele sempre esteve endividado com esses comerciantes, né? E esses comerciantes portugueses, ou reinóis, nós eram chamados à época, né?
monopolizaram. Então, nenhuma atividade comercial, de comercialização, era possível aos colonos, né? Então, é sempre o português, o colonizador, que detém essa atividade altamente rentável, lucrativa. Nós estamos dentro do mercantilismo, não é isso? E o mercantilismo, uma das suas bases é o comércio, o comércio com uma grande atividade de obtenção de capitais, de acúmulo de capital. Então, esse comerciante, de fato, é o que vai ganhar dinheiro no Brasil. Isso explica muito bem, se você for, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, aí no início do século XX, né? Meados do século XX, você vai perceber que os grandes supermercados, cadeias de supermercados, na mão dos portugueses, né? Desde os supermercados aos botequins, as padarias, né? Você sempre vai ter lá um Manuel, um Joaquim, né? Português tomando conta, restaurantes, etc., né? Então, esse comércio monopolizado pelos metropolitanos, pelos portugueses. Outras culturas surgiram no Brasil, ou seja, o Brasil não foi só apenas açúcar e ouro, né? Sim, né? Falei do algodão, especialmente no Maranhão, né? Algodão no Maranhão, voltada para exportação, né? O mercado interno muito pouco, voltada para mandar lá para os ingleses, né? Produção de tecidos. O fumo, o fumo foi muito cultivado na Bahia, né? Especialmente na região da Bahia, muito produzido e era utilizado como moeda para compra de escravos, né? Levava-se para a África fumo, a Bahia é famoso, né? Produção de tabaco na Bahia, levava isso para a África e trocava por escravos, além de ser de grande valia também, tem um valor comercial forte também na Europa. O cacau, esse inclui aí, está dentro do escopo das drogas do sertão, né? Passou a se cultivar ele na região da Bahia também, para você fazer ali chocolate, licores, né? Manteiga de cacau, também valorizado no mercado externo, né? Enfim, deixar claro para vocês que essa vocação para a agricultura ela é uma vocação desde os tempos coloniais. É uma política colonial que, posteriormente, né, quando o Brasil se torna independente, ela continua. O Brasil será aí, né, o país, depois do café, né, como grande pasta de exportação brasileira, dentro das manufaturas e das fábricas. Nós vamos ter uma experiência de fabricação aí no Brasil independente já a partir do final do século XIX e mais especificamente no início do século XX, né? Nós vamos ter alguma coisa aí chamada de economia fabril. Então, saúdo a todas e a todos. Na próxima aula nós vamos falar sobre a sociedade colonial, especialmente a partir do momento que essa sociedade se modifica e muito, né? Que é a sociedade urbana nascida aí, né? Incrementada a partir da descoberta do ouro em Minas Gerais. Um abraço a todas e tenham todos um bom final de semana.